As últimas palavras de um homem, elas definem muito na vida. Quando a pessoa está perto de morrer, ela não fica com brincadeira, ela fala coisa séria. Se ela marcar uma reunião com a família, todo mundo vai, porque sabe que as últimas palavras, e de repente ele vai trazer alguns conselhos, direcionamentos. Então as últimas palavras de um homem na terra, elas são muito importantes. Quando você olha as últimas palavras de Jesus na terra, quando Jesus reúne os discípulos, depois de ele ressuscitar, que ele reúne os discípulos, ele fala assim: olha, portanto agora, ide por todo mundo, pregai o evangelho. As últimas palavras de Jesus nessa terra foi que nós fizéssemos discípulos, que nós fôssemos a todo mundo e pregássemos o evangelho. Paulo estava há 3 anos numa igreja de Efésios, em Éfeso, Atos capítulo 20, e o Espírito Santo falou que ele tinha que ir para Jerusalém. Só que ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele ia morrer. Mas o Espírito Santo disse que ele tinha que ir para Jerusalém. Então ele reúne os anciões da igreja de Efésios, e ele então começa a falar com aquele povo o seguinte, Atos capítulo 20, do verso 28 em diante. Todo o texto, todo o capítulo é muito legal, muito bonito, você podia ler em casa. Atos capítulo 20, do 17 até o 38, capítulo muito precioso, mas eu quero ler só do 28 até o 32, acompanha aí. Paulo então reúne e diz assim: olha, portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Paulo começa falando para os discípulos, para os bispos: olha, tende cuidado com a igreja. Fala assim: tende cuidado com a igreja. Fala forte: tende cuidado com a igreja. É porque tem muita gente que pensa que igreja é parede, ou que igreja são simplesmente algumas pessoas. Não, igreja é o povo que Jesus morreu na cruz para comprar. Então tem que ter cuidado quando fala da igreja. Você nunca vai encontrar uma pessoa que fala mal da igreja ser abençoado. Não, pastor, eu conheço um cara que fala mal da igreja, mas ele é rico. Não, mas rico não quer dizer que ele é abençoado. Quero saber se bota a cabeça no travesseiro, se dorme legal. Quero saber se a família é abençoada, se tem paz, se tem... Então tende cuidados com a igreja. Verso 29, Paulo dizendo assim: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho. Sempre houve esse problema na igreja. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Fala assim comigo: os discípulos são de Jesus. Tem gente que acha que o discípulo é dele. Portanto, estai atentos, lembrando-vos que durante 3 anos eu não cessei dia e noite com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está falando assim: agora, pois, eu encomendo a Deus a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo estava dizendo que ele iria embora e iria se levantar lobos no meio deles, queriam distorcer essa palavra. E ele dá a receita para que eles permanecessem fiéis. A receita qual era no final do verso 32? A palavra da... Fala comigo assim: a palavra da graça. Muitos dizem que crê na palavra de Deus,
Mas a pergunta é o seguinte: em qual palavra que creem? Tem até pessoas que dizem assim: fulano está desviado, mas ele sabe tudo da palavra de Deus. Muitas pessoas creem na palavra de Deus, mas em qual palavra que creem? Da lei ou da graça? Somente a graça, Paulo está dizendo aí, que tem o poder de edificar e dar herança. Somente a palavra da graça tem poder de edificar e dar herança. Herança é diferente de recompensa. Aqueles que conhecem a visão do reino sabem que nós trabalhamos por uma recompensa. A Bíblia diz que um dia nós nos compareceremos diante do tribunal de Cristo e Ele vai julgar o quê? As nossas obras. Ele não vai julgar as nossas vidas, porque no tribunal de Cristo não julga a nossa vida, porque nós já fomos salvos, justificados por Cristo Jesus, amém? Então nós não temos que ser julgados mais por nada, no que diz a salvação. A Bíblia diz que nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, porque são 3 tribunais, o de Cristo, de Deus e das nações. O crente vai comparecer no tribunal de Cristo, para julgar o quê? As nossas obras. Para quê? Para que recebam o galardão, uma recompensa, ou seja, disciplinado por não ter obras. Então recompensa é aquilo que você trabalha, que você vai receber quando comparecer diante do Cristo. Mas a graça não está falando de recompensa, ela está falando de herança e edificação. O que é herança? Você já viu algum filho trabalhar para receber herança? O filho recebe herança porque ele é filho. Todos aqueles que receberam Jesus, ele tem uma herança. Que nós recebemos por sermos filhos de Deus. Se você olhar lá os frutos do Espírito, você vai ver a herança que nós recebemos no frutos do Espírito. E Paulo diz que a graça é poderosa para dar herança e para edificar. Muitas pessoas querem edificar a igreja com palavras humanas. Mas a igreja só é edificada com a palavra da graça. A igreja só é edificada, a casa de Deus só é edificada quando a palavra da graça é pregada, quando a palavra da graça é ministrada. Outro evangelho que não seja a graça é evangelho humano, é evangelho de métodos, de lei, de invenções. Então Paulo está dizendo que a graça, ela nos traz uma herança e pode nos edificar a casa de Deus. Agora uma coisa interessante é o seguinte, que mesmo nós sendo crentes do Novo Testamento, mesmo nós sendo os crentes dessa época, nós ainda podemos passar momentos como nós tivéssemos no Velho Testamento. Durante um dia você pode alternar entre estar no Novo Testamento e no Velho Testamento. Durante um dia você pode alternar entre estar na lei e na graça. Isso é normal, por quê? Porque nós ainda estamos avançando, porque nós somos condicionados a pensar sempre em termos de lei e não de graça. Nós fomos treinados desde criancinha a achar que nós temos alguma coisa para contribuir no sacrifício de Jesus. Quando você fala da graça para uma pessoa religiosa, ela fala assim: mas aí é fácil demais. Quer dizer que Jesus morreu, agora eu sou santo. Ele não quer que seja fácil, ele quer que seja difícil. Por quê? Porque se for difícil, ele acha que ele vai fazer alguma coisa para poder ter mérito também na salvação. Mas fala para a pessoa que está do seu lado: não é assim, é fácil demais.
Nós fomos treinados a sempre achar que nós temos alguma coisa para fazer. A gente vem pela igreja pela graça, a gente vem para a igreja porque Jesus morreu por nós, e depois que nós estamos aqui, que aceitamos Jesus, agora nós temos que fazer alguma coisa. Não é assim? Não sempre foi assim? Olha, você vem, Jesus te ama, como você está? Está filmando, eu não posso ir ali não, né? Oh meu Deus. Jesus te ama, como você está? Aí você vem para a igreja, entrega a sua vida para Jesus. Depois você entregou a sua vida para Jesus, aí joga uma Bíblia na mão dela e fala assim: agora você vai ter que orar, ler Bíblia, santificar, olha as suas vestes, olha como você fala, olha isso, não rapa o sovaco, usa não sei o que, usa não sei o que lá. Aí começa um monte de coisa, você tem que ir para o monte. Sabe por que você não recebeu a bênção, irmão? Porque você não perseverou. Começa a colocar condições em nós. Irmão, sou o único doido aqui, ou alguém já ouviu isso na sua vida? Então é normal que vez ou outra a gente dá essa oscilada na lei, na graça. Quando a gente vê, nós estamos indo na lei, isso é normal, porque nossa mente foi condicionada a isso. Mas nós precisamos vigiar. Fala assim para o seu irmão: vigia. Porque nós precisamos estar atento com a diferença entre a lei e a graça. Sempre quando você quer fazer algo para ajudar a Deus, isso se chama justiça própria. O que é a justiça própria? A justiça própria, você está dizendo para Deus que o que Ele fez por você não foi suficiente. Você está dando uma ajudinha para Ele. Agora, sabe qual é a coisa mais básica de tudo? Você pode pegar qualquer pessoa e perguntar para ela assim, da igreja: defina graça para mim. Aí ele vai falar: favor imerecido. Todo mundo sabe. Defina a lei: favor merecido. A lei era o seguinte: você obedecia todos os mandamentos e você recebia. Mas como ninguém obedecia, ninguém recebia nada. E a graça é o favor imerecido. Mas apesar disso ser tão simples, e você deva estar pensando na sua cadeira: poxa, o pastor está falando isso de novo, eu já ouvi isso mais de 1000 vezes. Você vai ouvir 100.000 vezes, porque não tem outro evangelho para pregar no seu da graça, porque é ela que dá herança e edifica. Não tem como pregar oração sem graça. Não tem como pregar santidade sem graça. Quem é? Nós cantamos aqui hoje: só tu é, só Deus é santo. Você não é santo. Para você ter santidade, você precisa de graça. Não existe outro evangelho que não seja a graça. Mas talvez você pense assim: poxa, mas isso eu já sei. Eu sei que você sabe, mas deixa eu te falar só mais um pouquinho. A diferença um pouquinho dessas duas coisas, de favor merecido e favor imerecido. Você tem um filho, presta atenção. Você tem um filho. Qual é o sistema do mundo para o seu filho ter sucesso? Na minha época, era até vergonhoso. Eu não sou tão velho não, tá, irmão? Na minha época, sabe com que idade que a gente ia para a escola? 8 anos de idade. A gente chegava um galo velho de 8 anos na escola, chorando, igual as criancinhas chegam hoje com 2 anos. Os pais levavam a gente para a escola com 8 anos de idade. 7 para 8 anos, não sei, acho que era 7 para 8. Hoje as crianças vão para a escola com 2 anos. Sabe por quê? Porque o mundo está querendo dizer para você que o sucesso delas é o tanto que elas vão estudar, o tanto que elas vão aprender. O mundo está dizendo que se você quiser ter sucesso com o seu filho, ele vai ter que estudar muito.
Presta atenção, você que tem filho na escola. Presta atenção. Todos os dias, não é um dia sim, um dia não. Todos os dias, vigia o que ele está aprendendo na escola. Todos os dias. Porque enquanto o seu filho enquanto que você acha que seu filho está na escola aprendendo, ele está vendo pornografia na escola. E você ajuda, porque você já deu um celular para ele. Não vem chorar depois com o pastor não, tá? É a primeira porrada que você vai tomar, é essa no aconselhamento. As crianças estão aprendendo pornografia na escola. As crianças estão aprendendo drogas na escola. Eu não estou falando de criança de 15, 17 anos não. Eu estou falando desses pequenininhos que você conhece aí. A escola está preparada para acabar com seus filhos. Acabar. Pastor, Então a gente acredita que o sucesso das crianças, das pessoas, é começar uma escola, começar um estudo, mas isso nunca foi o que a Bíblia ensina. Não tira seu filho da escola não, só estude com ele. Eu não entendo como um pai dá um celular para um filho de 7, 6 anos. Eu não entendo. Me perdoa, irmão. Eu sei que quase todos os pais aqui já deram o celular para os seus filhos. É seu direito, é seu. Só assuma as responsabilidades. Ah, pastor, mas você é da outra época. Não. Filho é filho. Esse dia eu peguei minha filha e falei assim, quando você tiver filho, sabe o que você ensinar para ela? Dá os mesmos DVD da Ana Paula diante do trono que eu dava para você quando você tinha 20 anos, há 20 anos atrás. Porque para criança a música é tudo a mesma coisa. Se você crê no Evangelho, irmão, presta atenção. Se você crer no Evangelho da graça, você será bem-sucedido. Se você crer no Evangelho da graça, o Evangelho da graça vai te conduzir ao sucesso. O Evangelho da graça vai te conduzir à saúde, à vida, à paz, à prosperidade, à vitória, proteção, segurança, restauração, muito mais de tudo que você imaginar. O Evangelho da graça vai te conduzir a tudo isso. E eu vou te dar um versículo que vai te provar isso. Calma aí. Irmãos, sabe por que você será conduzido tudo isso? Tudo por causa da abundância da graça. Fala comigo assim, abundância da graça. Eu me converti, eu sou o filho mais novo de 5 irmãos homens. São 5 irmãos homens, eu sou o caçula, com diferença grande de idade dos outros 4. Só para você ter ideia, o quarto vem 6 anos de diferença minha. Os outros mais ainda. Eu fui o primeiro a entregar a vida a Jesus. Nós viemos de uma igreja, de uma família muito religiosa. Muito religiosa. E eu fui o primeiro a entregar minha vida para Jesus. Só para você ter ideia, o meu pai faleceu praticamente sem conversar comigo 30 anos depois. Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Às vezes você olha para a gente e fala assim, o pastor está aí para lá porque ele tem uma vida boa. Deixa eu falar uma coisa para você, rapidinho para você entender. Eu morava na roça. Meu pai botou a gente para fora de casa. Meus irmãos dormiam até tarde, bêbados, e só tinha eu de crente no meio. E eu morava na roça, irmão. E eu nunca gostei de escuro. E eu era novo. Então lá na roça, o Raí conhece, meus irmãos falavam assim, vamos para a rua. Para a rua é sair da roça para ir para a cidadezinha. E eu ficava com medo de ficar lá na roça sozinho. E eu ia para a rua com meus irmãos. E
Meus irmãos iam para a rua e lá eles ficavam bebendo, fumando, batendo papo, ia dando 9 horas, 10 horas, 11 horas. Eu queria ir embora. Um dia eu me enchi de coragem e falei assim, hoje eu vou embora sozinho, vou ficar lá dentro. Irmão, no meio do caminho, mas uma escuridão, irmão, uma escuridão, vocês não têm ideia. No meio do caminho passou um bicho assim, irmão, eu voltei correndo para a rua, sentei lá dos meus irmãos, o que foi? Eu falei, não, nada não. E eu ficava ali lá dos meus irmãos, eles bebendo, falando aquele monte de bobeira, que eu era novo, até tarde. Outro dia eles acordavam tarde, e eu tinha que acordar cedo, porque eu era um dia de domingo, eu acordava, eu ia para a igreja, voltava, eles ainda estavam tudo dormindo, bêbado. Os meninos bons, trabalhador, mas os finais de semana eles gostavam de tomar as goró deles. Quando eu vim para Vitória, irmão, eu vinha de carona, eu não tinha dinheiro para vir para Vitória. Eu batia carona. Alguém aqui já bateu carona de uma cidade para outra? Eu estou falando 220 quilômetros daqui. Eu vinha de carona, porque eu não tinha dinheiro para vir para cá, que eu namorava com a Rose, e voltava de carona para casa, e a Rose pagava a pizza aqui, e eu falava para ela, você tem certeza que você quer casar comigo? Ela apaixonou com os olhos, né? No dia do nosso casamento, irmão, eu já morava em Vitória. Deixa eu falar para vocês, eu estou lembrando isso porque eles falaram lá em casa, ontem eles brincaram. No dia do meu casamento, o terno que eu usei, eu estava trabalhando na loja, e eu estava atendendo um cliente, eu trabalhava no setor masculino. Eu falei para o cara da loja assim, cara, eu vou casar sábado. Ele falou, poxa, parabéns, legal. Eu falei assim, mas eu estou preocupado. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho roupa para casar. Eu nunca tinha visto o cara, ele era um cliente da loja. Ele falou, como assim você vai casar sábado e não tem roupa? Eu não tenho terno, eu não tenho essas coisas. Isso foi na terça-feira, quando deu na quarta à tarde, ele apareceu, não sei quem é, pode aparecer, para mim é um anjo, irmão. Não consigo nem lembrar o rosto. Ele apareceu na quarta-feira com terno lá e falou assim, isso aqui é para você casar. Só que eu tinha outros problemas, eu não tinha calça para casar. Eu virei para o dono da loja e falei assim, na época usava linho, né? Agora está voltando a usar linho de novo. Na época usava linho, puro linho Braspérola, era o melhor do mundo. Aí eu virei para o dono da loja e falei assim, cara, eu vou casar sábado, eu estou precisando dessa calça aqui. Ele falou assim, pode levar, eu faço um preço bom para você. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro. Mas como assim? Eu preciso dela emprestada para casar, depois eu devolvo ela. Eu falei, você está doido, rapaz? Eu falei, não, você pode deixar, ninguém vai sujar. No casamento eu ficava assim, tirei a etiqueta, guardei, depois eu fui lá, etiquetei de novo. Eu vendi a calça 2 dias depois que eu voltei. O sapato que eu casei foi do segurança da loja que me emprestou, que ele tinha casado umas 2 semanas antes. Para dizer que eu não casei com nada meu, irmão, eu casei com a cueca e um cinto. Quando nós estávamos para casar, na semana que nós estávamos para casar, hoje qualquer celular tira foto. Foto antigamente, só para você ter ideia, era aquelas máquinas de 24 poses, você botava um filme, na hora de revelar queimava 12, 13, saía 8 fotos embaçadas e 2 boas. Um mês depois, no dia de casar, na sexta-feira, nós não tinha ninguém para tirar foto para a gente. O amigo da Rose, que trabalhava com a pastora Rose, falou assim, olha, eu estou fazendo um curso de fotógrafo, comecei ontem. Eu queria saber se dá para testar, tirar umas fotos no casamento de vocês. É as fotos que a gente tem até hoje. O arranjo de flor foi a Sociedade Feminina da Igreja Batista, que a Rose foi criada lá, que eles gostavam muito da Rose. Falou assim, a gente queria dar um presente para você, Rose, mas a gente queria decorar a igreja, pode? Pode. Foi as flores que nós tivemos. O carro que nós fomos embora, quando acabou o casamento, foi uma Kombi de feira. A Rose de noiva, dentro de uma Kombi de feira, para a gente ir para casa depois do casamento. Dentro da nossa casa, a gente falava assim, Rose, 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 Rose. Dava eco, porque não tinha nada. Nem panela de pressão a gente tinha. Sabe por que eu estou contando isso? Porque se você vai lá na minha casa hoje, você vê piscina,
Você vai me ver andando de carro grande, bonito. Você fala assim, o pastor nasceu e me assistiu. Não, deixa eu falar para você. Se você crê no Evangelho da Graça, você será conduzido ao sucesso, à saúde, à vida, à paz, à prosperidade, à vitória, à proteção, à segurança, à restauração e tudo mais que você puder. Não é a escola que vai dar futuro para os seus filhos, é o Evangelho que edifica. Mas é o Evangelho da graça. Mas você precisa crer numa graça abundante, porque o Evangelho que está sendo pregado hoje é uma graça fraca. Não creia no Evangelho de pouca graça, creia no Evangelho de muita graça. O verdadeiro Evangelho promete infinitas bênçãos, porque ele tem grande graça abundante. Romanos capítulo 5, verso 17. Olha, irmão, que texto lindo. Olha que texto lindo. Porque se pela ofensa de um só, do Adão, quando pecou, né? Pelo pecado de um só, a morte veio reinar, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, aleluia! Oh, tem uma abundante graça para a sua vida, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, bobinho, que você foi acostumado, que a religião te enganou. Deus não te abençoa porque você é bom. Eu sei que a graça falou que se você orar, a lei falou, se você orar, se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai te abençoar. Não, Deus não te abençoa porque você é bom, Deus te abençoa porque Ele é bom. Talvez você pode pegar esse amor de Deus e ficar fazendo um monte de besteira, é problema seu. Nós somos assim, né? Se o filho obedece, a gente abençoa ele. Se ele não obedece, Deus, ele te abençoa, não é porque você é bom, Deus te abençoa porque Ele é bom. Só que tem pessoas que acham que Deus é bobo. Não, então eu posso. Calma, que você vai chegar diante do tribunal de Cristo um dia. A graça não é baseada na sua bondade, a graça é baseada na bondade de Deus para com você. A graça não é baseada no seu desempenho. A Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. A graça é o favor imerecido de Deus. Ela não é um prêmio pelo quanto que você é fiel. Olha, se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Não, a graça não é um prêmio. Se fosse assim, não seria favor imerecido, seria favor merecido. Essa é a verdade, a grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança. O problema é que a velha aliança já era para ter passado. O problema é que a velha aliança não era para ser mais pregada. O problema é que a velha aliança já era para ter sido apenas sombra para a nova. Mas hoje ainda acontece assim. Hoje ainda as pessoas estão pregando isso, que se você for isso, se você for aquilo, a velha aliança é baseada na lei. Se você obedecer completamente os mandamentos, você vai ser abençoado. Mas a graça de Deus é um favor imerecido. O Senhor Jesus, amado, Ele obedeceu completamente e perfeitamente, e agora você é abençoado, porque você crê nele. Nós somos abençoados porque nós cremos, e essa graça, ela é abundante. E eu quero te perguntar nessa noite, debaixo de qual aliança você está? Debaixo de qual aliança você está? Da velha ou da nova? Você está debaixo da aliança do favor merecido, ou você está debaixo da aliança do favor imerecido? Deixa eu te falar uma coisa, se você ainda acredita que a sua bênção depende de você cumprir condições, então você está ainda debaixo da antiga aliança, e você não desfruta das boas novas do Evangelho. Se você ainda acorda com condenação, se você ainda passa o dia com condenação,
se você ainda acha que a sua bênção está condicionada ao tempo que você precisa fazer das coisas, você ainda está na velha aliança, você ainda não está aproveitando as boas novas do Evangelho. A graça é o Evangelho, e o Evangelho, as pessoas acham que o Evangelho é essas folhas aqui, ó. Um dia eu preguei na igreja e eu falei assim: irmãos, a gente precisa estar aliançado na palavra, firmados na palavra. E aí eu botei a Bíblia no chão assim, ó. Eu falei assim: nós temos que estar apoiados em cima dessa palavra. Ah, irmão, para que eu fiz isso? O irmão me procurou depois do culto e falou assim: pastor, você subiu em cima da Bíblia. Falei: subiu. E o que tem? Isso é desrespeito. É mesmo? Porque para as pessoas, Raí, o Evangelho é essa letra aqui. Isso me faz lembrar de um testemunho. Lembra aquele pessoal que distribuía os Novo Testamento? Só o Novo Testamento? Aqueles livrinhos fininhos. Legal aquilo, né? Mas não era o Novo Testamento não, era só os 4 evangelhos. Aí o cara foi dar um evangelho, um livro desse para um camarada. Contei essa história já, né? O cara era nóia, fumava uma maconha arrumada, irmão. Aí o cara falou assim: eu não quero. Ele falou: não, pode pegar. Ó, se você me der esse livro, eu vou fumar essas páginas todinha. Ele falou: não tem problema não. Você só faz um acordo comigo. Cada página que você for fumar, você lê ela antes. Eu falei: então tá bom, esse papel é fininho aqui, é filé, né? Irmão, o cara fumou Mateus, o cara fumou Marcos, o cara fumou Lucas. Quando ele estava fumando João, irmão, que quando ele chegou em João 3,16, que ele começou, antes de fumar ele tinha que ler, né? Quando ele começou a fumar João, e que ele deu assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus. Aleluia! E essa história é verdadeira, porque eu esqueci de falar no começo, que esse camarada encontrou esse missionário um dia. Eu falei assim: você me conhece? Ele falou: não, não te conheço. Eu sou aquele cara que você deu a Bíblia, que eu disse que ia fumar. Ah, pois é, quando chegou em João 3,16, que eu fui fumar João 3,16, eu aceitei Jesus. Tem muitas pessoas que acham que o Evangelho são essas páginas aqui. Deixa de ser religioso, irmão. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. Fala para a pessoa que está do seu lado: o Evangelho é uma pessoa. Sabe quem é essa pessoa? Cristo. Ele é o Verbo. Agora deixa eu te falar, a graça não é uma teologia. Tem pessoas que acham que a graça é uma teologia que você aprende no seminário. Tem pessoas que acham que a graça é uma doutrina. Olha, lá na igreja Koinonia, eles têm uma doutrina engraçada. Eles só falam de graça. A graça não é uma teologia, a graça não é uma doutrina. A graça é Cristo, a mesma pessoa do Evangelho. A graça é uma pessoa. Receber a abundância de graça é receber a abundância de Cristo. Por isso que você vai estar fadado ao sucesso, ao crescimento, à bênção de Deus. Porque se Jesus andar do seu lado, meu irmão, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Se você falar um dia assim para mim: pastor, não aguento mais ouvir falar de graça. Eu falo assim: então, irmão, você não aguenta mais ouvir falar de Jesus. Porque a graça é Jesus.
Nós só temos graça porque nós temos Jesus. A graça veio com Cristo. Ele próprio é a graça. Cristo é a graça e a verdade. E a Bíblia diz: se conhecermos a verdade, que é a graça, então nós seremos libertos. Você não é liberto porque você participa. João 1,17, coloca aqui para mim, João 1,17, já estou acabando, tá, amados? Senão já vou ceiar. João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade é Jesus, não é uma teologia, não é um ensino, não é uma doutrina, é o próprio Cristo. Graça e verdade vieram por meio de Jesus. Agora, tem muitas pessoas que pensam que a verdade da graça e do perdão dos pecados é apenas uma mensagem muito simples para o novo convertido, porque as pessoas acham que graça, Leandro, é só para perdoar pecados. Não, você aceita Jesus, que Ele perdoa os seus pecados pela graça. Jesus não perdoa os seus pecados, Ele perdoa o seu pecado. O Espírito veio para convencer o homem do pecado, não dos pecados. Mas isso é outra história, né? Muitas pessoas acham que a graça é muito simples, e ela vem para a igreja, e é exatamente isso que acontece. Ela entra ali, vem Bruno, entrando, você vem aceitar Jesus, Bruno. Você tem um miserável no nosso meio aí, um condenado, também não exagera, né, Bruno? Vem entregar sua vida para Jesus, dá salva de palmas para o Senhor, irmão. Aleluia. Estava feia a vida, né, meu filho? Meu Deus do céu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A graça de Deus vai perdoar o seu pecado. Amém? Mas espera aí. Agora você toma essa Bíblia aqui, irmão, ó, se vira, tá? Jejuar, orar, ler Bíblia. Não falta culto, irmão. Se você faltar o culto por causa do Flamengo, é mais ou menos, irmão. Você vigia, porque senão você perde sua salvação, tá? Muitas pessoas acham que a graça é só para perdoar pecado. Obrigado, Brunão. Muitas pessoas acham que é uma mensagem muito simples. Deixa eu perguntar para você: se a graça fosse só para perdoar pecado, irmão, se fosse tão simples assim, você não veria, você não observaria tantos crentes debaixo da condenação e da culpa. Tem muitos crentes debaixo da culpa, porque acham que não fizeram o suficiente, não leram o suficiente, que são culpados por isso, culpados daquilo outro. É a mensagem da graça que gera fé em nossos corações. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Somente a palavra de Cristo pode gerar fé. A graça é para atingir todas as áreas da nossa vida, amado. A palavra de Cristo é a mensagem do Evangelho, que diz que nós já fomos perdoados e justificados em Cristo. Quanto mais relacionamento você tiver, sabe, quanto mais você entender a obra consumada de Cristo, mais você vai receber fé e mais você vai ter força para enfrentar as situações do dia a dia da sua vida. Uma pessoa disse assim, olha só, hein? O que não é não entender o que é graça. A pessoa disse assim, eu até falei isso para o Leandro hoje: se Deus, olha o juiz que se levanta na terra, irmão, se Deus não destruir essa terra, Ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Parece espiritual, né? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, irmão? Por causa do pecado que estava lá. O negócio estava feio. Aí o santão hoje, ele fala assim: se Deus não destruir essa terra, Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Deixa eu falar para você: se Deus destruir essa terra, Ele vai ter que pedir perdão para Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo já perdoou todos os nossos pecados, e nós somos justificados, nós somos santos diante de Deus.
gente que não entende a graça, é gente que não entende a obra de Cristo. Ele acha que ainda depende da gente. Então, aos olhos de Deus, irmão, não existe condenação sobre você. Isso não nos diz que nós não somos mais pecadores, que nós não pecamos, nós pecamos, mas aos olhos de Deus diz que nós somos agora justificados diante do Pai. Essa verdade, porém, só é recebida com fé. E a Bíblia declara em Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Entendeu por que o diabo quer roubar a sua fé? Porque o justo viverá pela fé. E essa fé vem pela pregação do evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça. Mas essa noite eu quero terminar orando pela sua vida. Coloca para mim Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, eu queria te convidar a você a ficar de pé, eu queria que o Ministério do Louvor chegasse aqui. Porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Aleluia. Tem muito crente esperando, dizendo assim: olha, quando a gente chegar no céu, quando a gente chegar no céu, nós vamos ter uma vida abençoada. Não, aqui nessa terra é para sofrer mesmo, aqui nessa terra é para passar necessidade mesmo, é para a gente comer o pão que o diabo amassou. Os velhos sabem, né, dessa frase. Irmão, eu estou comendo o pão que o diabo amassou lá em casa, irmão. Irmão, vocês me perdoem, porque essas coisas religiosas me fazem rir, irmão. Porque eu tenho coceira de religião, irmão. Quando você ouve um ímpio falando que ele está comendo o pão que o diabo amassou, você entende. Mas quando você ouve um crente dizendo: janeiro está difícil, você encontra o cara em março, nossa, minha vida está pastor, é um deserto. Você encontra o cara em abril, em junho, pastor, o deserto está mais quente agora, já está com 80 graus, pastor, é cobra picando a gente, é serpente, faculdade, luta, é prova todo dia, misericórdia, mas não tem problema. Quando eu chegar no céu, aí você tem que pegar um texto desse e rasgar ele, porque a Bíblia diz que agora que nós aceitamos Jesus, recebemos abundância de graça, do dom da justiça, e reinarão em vida por um só, Jesus. Quantos aqui desejam começar a reinar, amado? Quantos aqui começam a desejar reinar em vida pela abundância de graça? Pela abundância de graça. Não creia no evangelho de graça mais ou menos. Não creia no evangelho de graça, de pouca graça. Só para perdoar pecado. Não, é para perdoar pecado, é para prosperar a sua vida, é para endireitar o seu casamento, é para acertar a sua vida financeira, é para acertar a sua vida espiritual, é para te conduzir pelo ministério, é para te colocar dons, é para te colocar talento, é para criar seus filhos no caminho do Senhor, é para você ter bênção, abundância de graça, para você ter uma vida abençoada aqui nessa terra, para você começar a reinar com Cristo Jesus, para que quando Cristo vier estabelecer o reino dele, amado, você já vai estar reinando com Cristo Jesus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Qual é o evangelho que você tem crido? Como é a vida que você tem vivido? Deus essa noite quer liberar milagres sobre a sua vida, meu amado. Pastor, eu só queria um casamento abençoado. Pastor, eu até passaria essa mesma luta que o senhor passou lá na Interroupa, mas se eu casasse, meu amado, deixa eu te falar, Deus tem uma abundância de vida para você. Deus tem uma abundância de vida. Pastor, eu só queria ter saúde, pastor, eu não tenho saúde. Deus tem uma abundância de vida para você, meu amado. Pastor, eu só queria que as minhas finanças saíssem das dívidas. Deixa eu te falar, Deus tem uma abundância de graça para você. Deus tem uma abundância de graça. Deus tem uma abundância de graça. Deixa o espírito de fé gerar no seu coração. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Feche os seus olhos. Vai pedindo ao Senhor nessa noite: Pai,
Deixa eu experimentar essas coisas. Deixa eu experimentar esse evangelho da graça, Senhor. Talvez você está com enfermidades emocionais nessa noite. Oh, meu amado, eu creio que o Espírito Santo vai liberar algo para você. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Oh, feche os seus olhos. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deixa o espírito de fé começar a permear o seu coração nessa noite. Me cansar, sem poder operar. Tem uma graça abundante para você nessa noite, um sucesso. Que a sua graça é pra mim. Deus quer te encher do Espírito Santo, amado. É graça para todas as áreas. Deus quer levantar ministérios aqui nessa noite. Lembre-se que o alimento é o mesmo para todos, é o seu coração que recebe. O Espírito Santo já está começando a fazer milagres no nosso meio, amado, pela fé. Não me gloriarei em mim, Seja a não intenso. ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou. Seja intenso nessa noite. Ela me basta. O milagre não vai começar a hora que eu começar a orar, não. O milagre já está começando. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando Eu vou falar de novo. Seja intenso. Creia. poder opera em mim, eu sei que a sua graça é pra mim. E eu sei que a sua vontade não tem fim. Jesus, Ah, Deus, vai liberando, Senhor. Não é pela nossa vontade, é pela sua vontade. Não é pelo nosso amor ao Senhor, é pelo tanto que o Senhor nos ama. e eu sei que a sua vontade não tem fim. Jesus, A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. quando não consigo, Seja intenso. Oh, fala, Pai, eu creio, por isso eu falo, eu creio. forças e me Vai liberando, Senhor, vai liberando. você me dá força, você Vai me liberando. resguarda, Você vai ficar com a boca fechada aí. Declare, declare. encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Pai, abençoa, Pai. Eu O sei evangelho de sucesso, de paz. que a sua vontade Traz paz, Senhor. não tem fim.
Eu sei. Restaura casamentos, ó Pai. Cura pessoas. Enche elas do Espírito Santo, Senhor.